Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 11 ao versículo 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versículos 11 ao 13. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Se você não trouxe, preste atenção, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Meu nome é amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer, que haja sempre no nosso coração, meu Deus, sempre esse sentimento de dependência e de gratidão. Afasta do nosso coração, meu Deus, a ideia da independência, da autossuficiência, da ingratidão. Sempre haja nos nossos lábios, meu Deus, uma palavra de gratidão. Que saibamos reconhecer nas coisas mais simples a tua boa mão, o teu cuidado e a tua bênção. Então te agradecemos por essa noite, pela tua presença neste lugar, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui na tua casa e diante do Senhor. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade única, por esse privilégio. Obrigado. Como a tua palavra diz, melhor é estar nos teus átrios do que em qualquer outra parte mil. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar diante da tua palavra e poder ouvir a tua voz através dessa palavra. Então eu te peço nessa hora, fala conosco, abra os nossos ouvidos e abra o nosso entendimento, para que possamos discernir a tua voz, para que possamos discernir que a palavra vem do Senhor, de encontro às necessidades do nosso coração. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Presta atenção. Eu vou tentar te explicar o texto, e eu vou falar hoje sobre um tema que sempre que eu tenho oportunidade, eu estou trazendo em alguns momentos específicos. Hoje pela manhã, nós tivemos um batismo lindo, né? Um grupo muito expressivo, e muito misto, né? Nós tínhamos adolescentes, jovens e pessoas já mais maduras se batizando, e é muito legal, né? Você vê o Evangelho alcançando pessoas, independente de classe social ou faixa etária. E eu trouxe uma palavra para eles, que é uma palavra que vez por outra eu trago para a igreja, em alguns momentos bem específicos, que é perseverança. E a palavra é essa mesmo: aconteça o que acontecer, persevere. Você já ouviu isso de mim muitas vezes. Se não foi direto para você, direto para alguém, ou para um grupo. Aconteça o que acontecer, independente de pessoas ou circunstâncias, persevere. Mas eu tenho percebido que a diferença entre perseverar
e desistir tem a ver com maturidade. Que a perseverança é uma resposta do maduro, assim como a desistência é a resposta do imaturo. E esse texto, quando fala de perseverança, fala até usando um termo mais forte, porque fala sobre negação. Olha o que o texto diz: se perseveramos, também com ele reinaremos, se o negarmos. Olha bem, então o apóstolo Paulo, ele não compara a perseverança à desistência, ele compara a perseverança à negação, como sendo o contrário da perseverança. Aí ele diz: se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Isso é muito forte. E eu quis ler o verso 13 também, porque eu já vi muita gente citando esse verso 13 fora do seu contexto, de maneira errada, equivocada. Eu já vi pessoas, porque o verso 13 diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então eu já vi pessoas citando esse texto dizendo assim: não, se eu for infiel, Deus continua fiel. No sentido de que, se eu for infiel, Deus vai continuar me abençoando, porque Ele é fiel. Se eu for infiel, Ele vai continuar cumprindo a palavra dEle na minha vida, porque eu sou infiel, mas Ele é fiel. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se perseveramos, com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que na fidelidade de Deus, se eu persevero, Ele me honra. Se eu o nego, Ele me nega. A fidelidade de Deus não está em me abençoar quando eu erro. Porque se Deus me abençoa quando eu vivo um projeto errado, Deus deixou de ser pai e virou avô. Porque a Bíblia diz que Deus é pai. E na paternidade divina, a Bíblia diz que Ele disciplina o que ama. E a Bíblia diz: mas se alguém está sem disciplina, não é filho, é um bastardo. E Deus não tem bastardo, Deus tem filhos. Então presta atenção, porque o texto nos chama a um nível de compromisso, de responsabilidade e de maturidade na minha relação com Ele e com a vida. Então, falando desse negócio de avô, sempre vem coisas na minha cabeça. Esses dias eu estava num determinado lugar e tinha um casal lá, eles são até mais novos, casal de pastores, eles têm um carinho muito grande. E eles devem ter já uns 5 netos. E a avó estava com a netinha, e a netinha, linda a netinha. E de repente a netinha começou a fazer arte. Começou a fazer arte, começou a fazer pirraça. Aí a avó pegou e: toma, que a filha é tua. Ele estava viajando para São Paulo, foi muito bom viajar para São Paulo, com um monte de criança na cabine, né? Nós ficamos naquela parte de baixo do ônibus, aí tinha um monte de criança na cabine. Aí um casal pega uma criança e brinca, e pega outra criança e brinca. Aí de repente sentimos um cheiro desagradável. Uma delas encheu a fralda. Estava na mão de alguém. O que a pessoa fez? Toma, que o filho é teu. Então é assim: avô bajula, cagou, entrega. Todo mundo entende isso, né? É assim que funciona. E às vezes as pessoas começam a se relacionar com Deus como se Deus fosse esse avô que bajula, que só está com a gente, né? Não, Deus é pai, e na sua paternidade Ele tem a função e a obrigação paterna de disciplinar,
aqueles que Ele ama. Então, quando a Bíblia diz que se eu for infiel, Ele permanece fiel, a fidelidade de Deus o obriga na sua divindade paterna, de me abençoar, se eu sou obediente e fiel, mas também de me disciplinar, se eu sou infiel ou desobediente. É isso que a palavra está dizendo. Então, só para consertar esse erro doutrinário teológico de achar que se eu for infiel, Deus vai continuar me abençoando. Não entra nessa não, que o final não é bom. Deu para entender? Mas não é sobre isso que eu vou falar sobre maturidade e perseverança, porque é isso, é essa resposta da fidelidade de Deus que quer alcançar as nossas vidas. Se perseveramos, com Ele reinaremos, mas só consegue perseverar, irmãos, aqueles que conseguem alcançar um nível de maturidade para não desistir no meio do caminho. Então, basicamente, a diferença do maduro para o imaturo está na perseverança. O maduro vai perseverar, o imaturo vai criar desculpa, vai criar argumento, vai transferir culpa para alguém, e é assim. Agora, é assim em todas as áreas. É importante eu olhar para essa verdade e saber aplicar essa verdade a todas as áreas da minha vida. Todas as áreas. A igreja está vivendo um momento muito legal, né? A gente está vendo aí uma geração linda de jovens que estão aí se preparando para casar. Esse ano e ano que vem, o que vai ter de casamento aí nessa igreja, irmão, que doideira, todo mundo resolveu casar. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda, a turma amadurecendo, a turma casando. Oh, que legal, que lindo, uma turma apaixonada, aí muito criativa, eles vão inventando formas assim, de pedir noivado, para fazer a moça chorar, né, emocionar a família, tá doideira, né? Oh, que coisa linda. Eu nunca vi um casal assim, nesse período, nesse tempo, se preparando para o matrimônio, com a possibilidade na cabeça deles de desistir, não. Eles entram assim, até que a morte separe, né? Aí ela olha para ele está com coisas mais lindas, né? Eu estava vendo, deixaram uma foto lá no meu gabinete, um casal, até parece com um pouco o pastor Jet, mas só que tinha cabelo. É você mesmo a foto? Era você, era o outro. Eu que estava fazendo o casamento, magrinho, não tinha barba branca, e você tinha cabelo. Você imaginou que ia ficar assim? Bonito desse jeito? Então, essa verdade que precisa ser aplicada a casamento, porque tem muita gente que no primeiro obstáculo, o primeiro desafio, está pensando em desistir, chutar o balde, vou voltar para casa da minha mãe, né? Tem até um negócio, irmãos, que a gente fala, e tem gente que não presta atenção. Preste atenção antes de casar, para você não ter surpresas a mais depois de casar, entendeu? Porque tem uma geração aí que não foi preparada para casar. Tem uma geração que não foi preparada para casar. Não foi. O camarada está com 20 anos e a mãe ainda acorda para fazer o todinho dele. Presta atenção nisso, para depois você não falar assim, parece uma criança. Presta atenção, porque se a mãe faz isso, você vai ter que fazer o resto da vida, senão morre de fome. Tem uma turma que não foi preparada para casar. Meninas, eu quero casar, um sonho de fadas, não sabe lavar calcinha, não sabe fazer um arroz. Você vai passar fome. Você tá a pé. Então, presta atenção.
para que depois você não use essas situações para desistir, porque não tem desistência, não tem, isso não é uma opção, presta atenção. Mas é o que a gente tem visto, pessoas que desistem de casamento, pessoas que desistem de amizade, pessoas que desistem da igreja, pessoas que desistem da fé, tem pessoas abandonando a fé. Eu me lembro, eu era seminarista ainda, eu evangelizando nas ruas de João Pessoa, eu encontrei com um senhor, eu fui evangelizar um senhor, aí ele assim, demonstrou que conhecia já algumas coisas da Bíblia. Aí eu perguntei, mas o senhor é cristão ou alguma coisa assim? Aí ele falou, não, eu já fui. Aí falou o que ele tinha sido. Ele tinha sido de uma igreja muito conhecida no Brasil, ele tinha sido diácono e presbítero, mas não sei o quê. Eu falei assim, mas o senhor deixou por quê? Não, porque desde que eu me converti que eu estou ouvindo que Jesus vai voltar. Fiquei na igreja 30 anos, Jesus não voltou, desisti. Mas foi uma das primeiras pessoas que eu fui evangelizar e fiquei sem argumento. O que eu vou falar para um cara desse, irmão? Parece brincadeira, mas se eu não tivesse visto, eu não acreditava. Jesus falou que ia voltar, demorou demais, eu desisti. Olha, irmão, cabeça, tem 2000 anos que a igreja está esperando, o cara esperou 20 anos e desistiu. Mas vamos lá. Então as pessoas estão desistindo da fé, mas quando a gente olha assim, vê esse tipo de resposta, a gente presta mais atenção no argumento das pessoas, como se elas tivessem motivo para tomar a decisão, e a gente não presta atenção na imaturidade dela. Porque é uma resposta da imaturidade. Desistir é uma resposta da imaturidade. Eu queria falar para você sobre isso, e baseado na experiência, num texto de alguém que tinha muita autoridade para falar sobre o assunto, porque foi um exemplo bíblico, um exemplo de um grande herói da fé, que foi o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta, o próprio contexto que ele escreve essa carta, irmãos, já é assim, um desafio para a nossa fé. Um desafio, porque eu ainda sou do tempo das cartas, né? Na minha época que eu namorava, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada disso, era carta mesmo, tem tempo. Você pegou quase essa beiradinha, seu careca. Então a gente mandava a carta, demorava às vezes uma semana, 10 dias para chegar, né? Eu sou dessa época. E a gente não podia telefonar, porque telefone era muito caro, não tinha condição de ficar ligando para uma outra pessoa, somente interurbano, a gente ligava só depois de uma certa hora da noite, que era mais barato. Vocês não pegaram, vocês não sabem, essa geração não sabe o que é isso, né? Enfim, então, geralmente quando a gente ia escrever uma carta, quem foi dessa época? Quem escreveu carta para namorado? Deixa eu ver. Ei, olha como é que tem gente aqui novinha, Jesus, olha aí. Que legal, muito bem. Então, geralmente, quando a gente ia escrever uma carta, a gente sempre esperava assim, um momento que você tivesse empolgado, ou tivesse assim, como é que eu posso dizer? Inspirado, não é assim? Um momento que você estava inspirado, aquele momento de saudade. Eu estou com a saudade da minha mulher, irmãos, ela está lá em Paro, cuidando da mãe nessa semana. Gente, que coisa ruim, olhar para o lado, cadê minha mulher? Aí, quando a saudade apertava, aí pegava lá o caderno, aí para escrever a carta. Então, a gente espera esse momento de inspiração. Então, a gente olha para as cartas bíblicas, são cartas, então a gente imagina, né? Poxa, o escritor deve ter pego um momento de inspiração, um momento assim, que ele estivesse bem, né, com Deus mesmo, para escrever, porque é tanta revelação, é tanta profundidade. E quando a gente olha para essa carta especificamente, irmãos, o apóstolo Paulo estava preso, e não era uma prisão qualquer. Eu tive a oportunidade de entrar nas prisões romanas, nos calabouços que eram colocados presos como Paulo foi colocado, subsolo, úmido, muito frio. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele pede a Timóteo, traga a capa que eu deixei em Troade,
porque o inverno ia chegar, para ele não morrer de frio na prisão, ele pede, traz a capa, para eu não morrer de frio na prisão. Nesse contexto, onde ele já tinha recebido uma sentença de morte, quem era o imperador romano na época era Nero. Nero ficou famoso porque colocou fogo em Roma. Existem alguns registros sobre Nero, que Nero, ele iluminava o jardim do seu palácio com os cristãos. Ele matava os cristãos, ou às vezes nem matava, né? Pendurava os cristãos vivos no jardim do palácio e colocava fogo para eles servirem de vela. Um homem extremamente cruel, dizem que abriu a barriga da própria mãe para saber de onde ele tinha vindo. E ele havia condenado Paulo à morte. Paulo já tinha recebido a sentença, vai morrer. É nesse contexto que ele escreve a carta. E quando eu entendo o contexto, o teor das palavras tem um significado ainda mais forte. Porque você ouvir de alguém que está se dando bem, né? Vamos trazer alguém aqui para dar uma palestra sobre motivação. Vamos trazer o Neymar, o cara que ganha não sei quantos milhões por dia. Então o cara que chegar aqui, né, que está ganhando milhões por dia, que tem um iate de não sei quantos milhões, que tem helicóptero, que tem não sei o quê, né, e ele chegar aqui para a moçada que quer ser jogador de futebol, e falar, persevera porque vale a pena. Irmãos, ouvir isso de uma pessoa que está bombando, tem um peso. Mas você ouvir de um camarada que está na prisão, condenado à morte, esperando só o dia para ser decapitado, e ele vem e fala, persevere, porque se perseverarmos com ele reinaremos. É essa a palavra. Porque na fartura, no sucesso, qualquer amigo é amigo, qualquer marido é marido, qualquer esposa é esposa, qualquer crente é crente. Mas quando a coisa aperta, só os maduros são capazes de dar um passo a mais. Então é um desafio, a maturidade e a perseverança, viver esse nível. Eu queria compartilhar isso com você, para a gente tentar aprender junto um pouco, de como viver isso, como viver esse nível de maturidade, onde, independente das circunstâncias, a favor ou contra, eu não desisto. Vamos lá. Está comigo ainda? Amém. Primeiro, se eu quero viver esse nível de vida madura, onde eu persevero independente de qualquer coisa ou pessoa, a primeira coisa, eu preciso entender que perseverar é a minha única alternativa. Que eu não tenho duas. A única forma de eu perseverar nesse nível de maturidade é quando eu entendo que desistir não é mais uma opção. Presta atenção, irmãos. Não existe um segundo plano. Deus não tem um segundo plano. Você consegue entender? Deus não tem um segundo plano. Deus não tem plano B. Então parece que as pessoas entram em determinadas situações já pensando no plano B. Você imagina, né, você é casado, né, e está vivendo bem, mas você vai lá nas coisas lá do seu cônjuge e encontra lá fotos de uma ex-namorada ou de um ex-namorado. Imagina. O que a gente entende? A gente entende que, se no meio do casamento não der certo, eu tenho um plano B. Então eu vou guardar a foto aqui, porque vai lá que o meu casamento não dá certo, né? Poxa, eu tenho um plano B. Você entende? O problema é que o plano B, ele impossibilita o A de dar certo. Porque a única forma do plano único dar certo é ele ser único. É quando eu olho para aquilo que Deus me deu e confiou e não vejo uma outra alternativa a não ser fazer isso dar certo. Deus não tem um plano B para a salvação. O plano de salvação é Jesus. Deus não tem um plano B para a gente agradar a Deus. O plano A, a igreja.
Não existe essa ideia, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus da minha casa. Não existe esse plano B na agenda de Deus. É um plano A, é um plano único. E eu preciso olhar para a perseverança como sendo a minha única saída. Ou eu persevero ou eu não chego. Ou eu persevero ou eu não venço. Ou eu persevero ou eu não reino com Deus. Ou eu persevero ou eu não agrado a Deus. Ou eu persevero ou eu não cumpro com o propósito que Deus me confiou. A maturidade faz com que eu elimine os planos B. E só tem um plano, que se chama perseverar. Aconteça o que acontecer, eu tenho que perseverar. Então, se você é alguém que sempre ficava pensando, se der errado, para onde eu vou, você precisa rever o seu nível de maturidade. Isso não é bom. Nós temos falado muito da igreja como família. E é muito importante a gente criar esse conceito no nosso coração. A igreja não é um clube social. A igreja não é um clube esportivo, que hoje eu estou torcendo para esse, amanhã, se eu me desagradar, eu vou torcer para o outro. Hoje eu estou filiado a esse, amanhã eu estou filiado a outro. Eu preciso começar a desenvolver no meu coração a ideia de família. Porque é a única forma de eu nunca desistir da igreja. Porque se eu não tiver o conceito de família no meu coração, o que não vai faltar é motivo para eu querer pular fora, para eu querer ir para outro lugar sempre que eu for desagradado no lugar que eu estou. Porque o que não falta é motivo, irmãos. Mas isso não é maduro. Até quando você não vai aceitar ser confrontado? Até quando você não vai aceitar a conviver com as diferenças, a conviver com a discórdia? Até quando? A maturidade, irmãos, ela nos capacita a receber um confronto. A maturidade nos capacita a receber uma correção e se sentir amado. Porque assim, a palavra de Deus nos ensina em Provérbios, a corrigir o sábio, mas nunca corrigir o tolo. Você corrige um tolo, você arruma um inimigo. Você corrige um sábio, você arruma um irmão. É assim, né? É assim, quando você corrige um sábio, a gratidão, ele se sente amado. Agora você corrige o tolo, o imaturo, ele faz bico, né? Esse dia eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre relacionamento, ele falando de algumas coisas que mede um relacionamento. Ele falou sobre distância, tempo e o não. Alguma coisa assim. Se você quer ver o nível, a maturidade do seu relacionamento, veja essas coisas. O tempo, se o tempo passou, né, e a amizade, o amor continua, né? A distância, se você é fiel longe, como você é fiel perto. Isso mede o seu nível de relacionamento. E a outra coisa é o não, quando você ouve um não. Porque a maturidade, irmãos, ela me capacita a ouvir não. E não me sentir desprezado. Porque às vezes um não é a maior declaração de amor que alguém pode ter para me proteger de algo. Isso é uma coisa que essa geração mais nova precisa aprender, né? Essa turma de adolescentes que às vezes tem tanta dificuldade de ouvir não. Os pais ficam assim, cercando, igual o bibelôzinho, numa psicologia, em nome de uma psicologia protetora, está criando um monte de gente, uma geração toda fragilizada, despreparada para a vida. Tudo que pede o pai dá, tudo que pede a mãe dá. Se não dá, faz beicinho, aí faz beicinho, a mãe dá.
vai ter um momento que essa criatura vai sair de casa. E quando ela sair de casa, que ela entrar no ambiente do mundo normal, e ela ouvir o primeiro não, sabe o que vai acontecer com ela? O que está acontecendo com a maior parte dessa geração, ela vai entrar numa depressão profunda, porque ela não sabe conviver com não. Para você não ter mais para onde olhar, a não ser para Ele.
E parece que tem algumas pessoas que só conseguem perseverar quando de fato elas não têm mais para onde olhar. Mas a maturidade faz com que eu olhe para frente, independente até de alternativas que possam criar para mim. Então, guarda isso no seu coração, irmão, presta atenção nisso e leve isso a sério. Para de desistir. Para de fugir. Pare de se esconder quando as coisas são contrárias ao que você planejou. Não tem que ser tudo do jeito que você planejou, não. Para dar certo, não tem que ser do jeito que você quer, não. Para de arrumar argumento para não fazer o que Deus já confiou você fazer. Para com isso. Até quando? Nós já passamos dessa fase, irmãos. Nós já passamos, ou pelo menos já deveríamos ter passado. Esse é um tempo de a gente olhar para frente, de a gente olhar para o alto, de a gente não desviar mais os olhares. Então aconteça o que acontecer, tire da sua vida os planos B, C, e persevere. Se as coisas estiverem a favor, vá em frente. Se as coisas estiverem contrárias, vá em frente. Mas aconteça o que acontecer, elimine as alternativas. Porque a única forma de eu ser maduro para perseverar é eu ter a perseverança como única saída para a minha vida. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não tenho saída. Só me cabe perseverar. Como vai ser? Não sei. O que eu vou viver amanhã? Não sei. Mas eu vou saber, se eu não desistir. Tem alguém entendendo aí? Não? Nós poderíamos usar tantos exemplos bíblicos, né? Mas eu percebo que nos momentos de aperto, né, quando nós não temos mais alternativas, é que nós conseguimos ver a perseverança dessa forma. Mas eu não preciso ser encurralado para perseverar. Eu posso transformar a perseverança simplesmente num estilo de vida. Simplesmente ser alguém que aprendeu que perseverar é a melhor coisa a fazer. Eu tenho uma palavra que eu às vezes dou para os noivos, ou quando eu vou fazer um casamento, guarda ela aí, né? Os maduros superam, os imaturos separam. A vida é assim. Os maduros superam e os imaturos separam. Segundo, para eu viver esse nível de maturidade e perseverança, a segunda coisa que eu aprendo que eu preciso é superar todos os impedimentos. Eu só consigo alcançar esse nível de maturidade se eu for capaz de superar todos os impedimentos que surgirão e surgirão. Irmãos, eu amo Jesus, eu amo a fé cristã. Eu já tive a oportunidade de estudar sobre vários segmentos religiosos, como o budismo, um pouco do islamismo. Eu fui católico, apostólico romano. Então eu conheço alguns segmentos de fés diferentes da que eu tenho hoje. E para mim, assim, nada se compara a ser um cristão verdadeiro. Porque Jesus, ele não deixou nada obscuro para a fé. Ele não deixou. Ninguém na fé cristã genuína pode se sentir enganado. Então, se você encontrar, quer ver? Essa semana, inclusive, eu quero pedir oração aí. Primeiro, agradecer, nós tivemos uma notícia boa. Essa semana, a pastora Alice passou pela cirurgia, graças a Deus. A irmã Maria Antônia também já está em casa. Nós vamos orar pela pastora Alice, pela recuperação dela, que é uma recuperação mais dolorida, mais difícil, né? Quando a gente olha essas situações assim, poxa, irmãos, são duas irmãs. Quem conhece a irmã Maria Antônia e quem conhece a pastora Alice, se a gente fosse para o lado humano, por que essas duas irmãs, servas do Senhor, são duas mães, são duas preciosidades? Esses dias orando pela pastora Alice, a falta que a pastora Alice faz.
Quando alguém tem um sonho, a primeira pessoa que eu lembro é da pastora Alice, porque eu não conheço ninguém que tenha assim tanta sabedoria para interpretar um sonho igual ela. Internada, está lá sentindo dor, sofrendo, a luta. Eu não estou com ela, mas eu duvido que ela negociou a fé dela. Porque nenhum sofrimento me permite negociar a fé, porque eu não fui enganado. Jesus nunca disse para mim assim, olha, se você crê em mim, você nunca vai sofrer. Jesus nunca disse para mim, olha, se você crê em mim, você nunca vai ter problema. Jesus nunca disse para mim, olha, se você crê em mim, você nunca vai ficar doente. Jesus nunca disse isso. Se você crê em mim, seu casamento nunca vai passar dificuldade. Se você crê em mim, você nunca vai ter dificuldades financeiras. Jesus nunca falou isso. Então a fé cristã é linda, porque eu não entro numa fé enganada, eu entro numa fé transparente. Jesus nos preparou, no mundo tereis aflições. Está aí. Então se eu passo por aflição, seja ele qual for, isso não pode ser um argumento para eu desistir, porque eu não estou sendo enganado, eu sabia que eu ia passar. Se eu tenho que enfrentar obstáculos na minha vida, isso não pode ser argumento para eu desistir, porque Jesus falou que eu enfrentaria. Quando a gente lê essa carta de Paulo, irmãos, quando a gente lê essa carta de Paulo, se você lê essa carta de Paulo toda, você fica constrangido. Porque o apóstolo Paulo foi um homem assim que se deu para o Evangelho. Um homem que se dedicou para o Evangelho, foi o maior evangelista da história. Eu acho que até nos dias de hoje difícil, né? É lógico que com a tecnologia nós tivemos missionários que conseguiram evangelizar toda a África, nós tivemos missionários que conseguiram evangelizar todos os Estados Unidos, com a tecnologia hoje você alcança o mundo, né? O apóstolo Paulo a cavalo, barco, a pé, ele evangelizou toda a Europa e toda a Ásia. Chegou num ponto que Paulo falou assim, não temos mais onde pregar. Nós estamos em Campos, irmãos, e nós temos em Campos muito lugar para pregar que ainda não foi pregado. O cara chegou e falou da Europa, da Ásia, não temos mais onde pregar. Um cara extremamente dedicado, ele trabalhava com as próprias mãos para se sustentar e sustentar as pessoas que andavam com ele. Um paizão, um líder extremamente presente, cuidadoso. Quando você lê as cartas a Timóteo, a carta para Tito, a oração, eu oro por você incessantemente, eu oro por você de noite. Quando você olha a fidelidade de Paulo, a dedicação de Paulo, como que você pode imaginar que esse cara foi traído? Um dos maiores sofrimentos de Paulo foi a ingratidão de pessoas que ele dedicou a vida dele, que virou as costas para ele. Quando ele escreve essa carta, sabe o que ele fala? Todos me abandonaram, estou sozinho na prisão. E foi fazendo a relação, fulano foi para tal lugar, fulano foi para tal lugar, fulano negou a fé, fulano, e eu estou sozinho. E tendo que conviver com a ingratidão, com o abandono, com a infidelidade, com os falsos amigos. Aí ele escreve a carta e diz, sabe o quê? Se perseverarmos com ele, reinaremos. Você entendeu? Se perseverarmos com ele, reinaremos. Então, se você pensou em desistir porque alguém fez beicinho para você, você é melhor que isso. Você é melhor que isso. Então a gente precisa amadurecer mais, para a gente superar os obstáculos, ao invés de a gente se deixar vencer por eles. Como eu estava falando da igreja como família, irmãos, e lugar para ter problema é o tal de igreja. Não tem uma semana que a gente se reúna que não tem uma fofoca para tratar. E não é por causa do tamanho da igreja, não. Você pode ir numa igreja com 20 pessoas que tem fofoca. Parece que tem algumas pessoas que o prazer delas é cuidar da vida dos outros. Não cuida da dela, cuida dos outros.
É um ambiente complicado. Quantos sabem que na igreja tem fofoca? Ah, você sabe? Esses dias uma pessoa me ligou para falar de uma pessoa daqui da igreja. Não, apóstolo, porque ela falou que o senhor tinha dito isso, isso e isso. Eu, o senhor não falou não? Eu falei assim, não, irmão, não falei. Foi assim, uai, eu falei assim, irmão, ela frequenta a igreja, mas ela mente. Irmão, mas ela mente muito. Quantos sabem que na igreja tem gente mentirosa? Você sabe? Quantos sabem que na igreja tem gente falsa? Quantos sabem que na igreja tem gente que é mal pagadora? Eu vou sair da igreja porque lá na igreja tem um irmão lá que me deve e não paga. A sua família também tem gente que deve e não paga. Sai da família. Você está numa empresa, você trabalha numa empresa que tem um monte de gente lá também que deve e não paga. Sai, larga a empresa, pede demissão amanhã. Você está vendo, irmãos, que o problema é a imaturidade? Porque se eu não tenho alternativa, eu fico, mas se eu tenho alternativa, eu quero pular fora. Irmãos, amadureça. Você não vai arrumar um lugar perfeito. Eu vou sair da igreja porque eu ouvi falar muito mal do apóstolo. Vou te falar uma coisa, irmãos, não é masoquismo não, não é. Mas tem um dos momentos assim que a gente tem que se sentir assim mais, como é que eu posso dizer, não sei se o termo certo é orgulhoso, é quando tem alguém falando mal da gente. Porque é tão difícil parecer com Jesus, irmão. Coisa difícil é parecer com Jesus, irmão. É muito difícil parecer com Jesus, porque Jesus era perfeito, Jesus não errava. Não é? Jesus não errava, Jesus ele foi perfeito em tudo. Então, quando eu fico sabendo que tem alguém falando mal de mim, eu acho que é um dos raros momentos que eu me sinto mais parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus era perfeito. Chamavam ele de comilão e beberrão, de amigo de publicano e pecador. Falavam mal de Jesus, irmão. Não vão falar mal do seu pastor? Seria uma vaidade muito grande, né? Uma prepotência da minha parte, né, irmão? E para onde você for, vão falar mal do seu pastor. Porque se não tiver alguém falando mal do pastor, irmãos, não é o pastor. Porque até sem motivo falaram mal de Jesus, quanto mais tendo motivo, né? Porque com certeza se procurar vai achar. Irmãos, nós somos melhores do que isso. A maturidade me faz superar os obstáculos e não me render a eles. Tem alguém comigo ainda? Só citar um exemplo bíblico para você. Uma certa vez Jesus estava entrando em Jericó, e quando ele entrava em Jericó tinha um cego, ficava à beira do caminho, e o cego começou a ouvir o barulho da multidão passando, aí deve ter perguntado para alguém, que barulho é esse, que multidão é essa e tal, aí alguém falou para ele, olha, é Jesus o Nazareno está passando. Ele já tinha ouvido as notícias de Jesus, onde Jesus passava, curava enfermo, ressuscitava morto, e fazia milagres e tal. E aí ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus! Ele gritando, ele gritou tão alto, irmãos, que a multidão não conseguiu abafar a voz do cara. Você imagina 20 mil pessoas ao redor de Jesus, porque podia ter uma multidão até maior, e ele gritando, conseguiu fazer Jesus ouvir o grito. Só que enquanto ele gritava, sempre aparecia alguém do lado dele e falava, para de gritar que você está incomodando. Já viu esse tipo de gente na igreja também? Não. Gente que nunca alcança nada e quando tem alguém lutando para alcançar, fica puxando para trás.
Eu sei que aqui não tem isso, mas tem outras igrejas da cidade que tem. Fica aqui que é melhor, entendeu? Quando você está assim, lutando para alcançar algo, lutando que você quer fazer algo para Deus, e aparece alguém para tentar calar você. Então tentaram calar. E aquela voz contrária podia ser o obstáculo para esse cego calar. Porque é o que muitas pessoas têm feito, têm se calado porque tem uma voz contrária, porque tem se calado porque alguém falou alguma coisa para intimidar você e você se rendeu à voz de quem falou. Sabe o que esse cego fez, irmãos? Ele gritou mais alto. E enquanto Jesus não foi até ele não parou de gritar. Essa é a diferença de quem quer alcançar algo e de quem não quer alcançar. Essa é a diferença daquele que é maduro o suficiente para perseverar e superar o que tiver que superar, ou para desistir, porque tem alguém se levantando contra ou me criticando. Se você não estiver sendo criticado, é porque você não está fazendo nada de importante. Não existe a possibilidade de fazer algo relevante e não ser criticado, irmãos. Tem alguns ditados que a gente ouve e parece que nunca aprende. Só doido joga pedra em árvore sem fruta. Se estão jogando pedra, se estão criticando, é porque estão vendo o resultado. Isso é um bom sinal. Agora, porque estão jogando pedra, você parou. Você parou justamente na hora que Jesus ia na sua direção. Justamente na hora que Jesus estava se aproximando para responder, você parou. Você nunca vai saber o resultado do seu grito se você parar de gritar antes da resposta. Então você tem que gritar até a resposta vir. E ele gritou, cala, fica quieto, você está perturbando. E ele gritando. Aí Jesus, porque os nossos gritos só incomodam os religiosos, não incomoda Jesus. Você entendeu? Os nossos choros, as nossas lágrimas, só incomodam os religiosos, os incrédulos. Jesus não se incomoda com os nossos gritos. Jesus foi lá e ouviu o grito e fez a pergunta que mais um cristão gostaria de ouvir: que queres que eu te faça? Meu Deus do céu! Você já pensou, irmão, você hoje começar a gritar que Jesus, olha para mim, tem misericórdia que eu estou aguentando mais. Aí Jesus chegar para você e perguntar assim: que queres que eu te faça? Já pensou, irmãos? Se ele para de gritar, porque recriminaram ele, porque criticaram ele, ele nunca teria ouvido essa frase. Nunca teria ouvido. Tem tanta gente tão perto de um milagre, que possivelmente nunca vai viver o milagre, porque o máximo que ele consegue é chegar perto. Quando parece que está faltando um só passo, ele para. A maturidade me faz perseverar independente de obstáculo. Seja esse obstáculo circunstancial, seja esse obstáculo humano. E cuidado, porque se tratando de obstáculo humano, geralmente são as pessoas mais próximas que se tornam os piores obstáculos. Cuidado, pais. Presta atenção, você que é pai. Quando um filho chegar para você, uma filha chegar para você e falar assim: eu vou ser médica, eu vou ser advogada, eu vou ser dentista, eu vou ser empresário. Cuidado, para você não abrir essa boca amaldiçoadora e liberar sobre a vida de um filho dizendo que você não vai ser nada, porque você não deu certo, achar que ele não vai dar. Não seja um obstáculo na vida de ninguém. E se você tiver obstáculo, seja onde for, olha para frente, caminha, supera, porque se você insistir, Deus ouve. Se você continuar gritando, Ele olha para você. E quando todo mundo achar que já era, você vai ouvir a frase assim: que queres que eu te faça? Terceiro,
Para eu amadurecer e perseverar, a terceira coisa que eu preciso é aprender com a história. Diga, aprender com a história. O que a história me ensina sobre isso? Tem um texto em Hebreus, irmãos, eu amo esse texto de Hebreus, capítulo 12. Depois do capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, capítulo 12, o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo assim: tendo, pois, uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, deixando todo o peso, embaraço e pecado que tão tenazmente nos assedia. O escritor fala para olhar para as testemunhas, e ele tinha feito, no capítulo anterior, uma relação de heróis da fé, de pessoas que tinham morrido por crer em Deus. Ele fala, olha para essas pessoas, porque isso aqui é determinante para a perseverança. Você sabe por que tem muita gente na igreja que às vezes desiste? Porque está olhando para desistente, está olhando para a pessoa errada. Olha aqui para mim, irmão, olha para mim, olha aqui para mim. Vou deixar você fazer um exercício aí de alguns segundos. Me fala o nome de um desistente que venceu na vida. Me fala o nome de um. Não existe. Não existe. Vamos olhar para a Bíblia. Quantos exemplos eu tenho na Bíblia? Um exemplo que virou clássico na Bíblia foi quando Moisés enviou os 12 espias para espiar a terra de Canaã. Ele pega 12 príncipes. O que é tremendo no texto é que Moisés, ele separa 12 príncipes, 12 líderes, 12 cabeças de tribos. Não eram homens qualquer, eram homens de uma relevância muito grande dentro da nação de Israel. Ele pega esses 12 homens escolhidos e manda espiar a terra, mapear a terra, como é que era a terra que eles iriam conquistar. E eles voltam trazendo um fruto. Eles pegam um cacho de uva e penduram no varal, porque o cacho de uva era tão grande que um homem sozinho não conseguia carregar. Era o fruto da terra. Aí quando eles vêm, dos 12, começou o relatório negativo. Não porque vai ser difícil, não porque lá tem gigante, não porque a gente ficou se olhando diante deles como a gente fosse um verme, assim, que eles iam pisar na gente. Se você não abrir a sua Bíblia, eu duvido que você sabe o nome de um dos 10. Porque ninguém lembra o nome de desistente. Mas 2 perseveraram. Quem foram os 2? Todo mundo sabe o nome de quem persevera, ninguém sabe o nome de quem desiste. Para de olhar para quem não deu certo, irmãos. Tem 2 coisas que nós precisamos fazer: olhar para a história e olhar para o lado. Olhar para a história e ver na história quem deu certo, e olhar para o lado para saber quem está dando. Tem gente do seu lado dando certo, irmãos. Tem ou não tem? Tem! Tem gente do seu lado dando certo, tem gente do seu lado prosperando, tem gente do seu lado rompendo, tem gente do seu lado se sentindo realizado na família, no casamento, na igreja, no ministério. Tem gente dando certo. Então pare de olhar para essa turma de frustrados que só vive murmurando e reclamando. Pare de andar com gente que virou peso para você e não te ajuda a caminhar. Pare de olhar e ouvir maus exemplos. As más conversações corrompem os bons costumes. Pare de cometer esse erro idiota, irmãos, de pedir conselho para gente frustrada. Crise de casamento. Esse tempo atrás, ele estava administrando a situação de um casal passando na crise do casamento, e o camarada tinha um amigo que era um homossexual, e ele foi pedir conselho para o cara. Não tem nada contra os homossexuais, mas qual autoridade que um homossexual tem para dar conselho de família, de casamento? Passando uma crise no casamento, mas eu tenho uma amiga divorciada, só se você for perguntar para ela, o que você fez para eu não fazer?
Só se você me perguntar isso, o que você fez para eu fazer diferente? Vai pedir conselho para quem deu errado? Presta atenção, porque tem gente dando certo. A maturidade faz com que eu olhe para quem está dando certo. A maturidade faz com que eu olhe para a história e veja o que deu certo, eu vou repetir, o que deu errado, eu vou largar. Tem algumas pessoas, irmãos, que elas estão no caminho errado, andando com gente errada e acreditando que no final não vai dar errado. Você já viu o traficante ficar velho e ser feliz? Já viu o usuário de droga ficar velho e ser feliz? Já viu o alcoólatra ficar velho e com a família estabilizada? Você já viu um murmurador dentro da igreja prosperando? Você já viu gente infiel dando certo? Irmão, então para que você está andando com gente assim? Para que você fica perdendo o seu tempo, abrindo as portas da sua casa para ouvir conversa fiada? Presta atenção. A maturidade faz com que eu aprenda com a história, para eu não cometer os mesmos erros, para eu não estar no caminho errado e achar que no final eu vou chegar no lugar certo. Se eu estou no caminho errado, irmãos, o final vai ser errado. Então a maturidade me ensina a olhar para a história e aprender com a história, a olhar para o lado e aprender com quem está do meu lado, e a escolher quem está dando certo para eu andar junto. Faça decisões sérias na sua vida, antes que você jogue fora, ponha a perder tudo que Deus te deu. E quarto, para a gente encerrar, que o tempo já acabou e eu me motivei, empolguei e fui embora. Vamos embora. Quarto lugar, o que me faz ter maturidade para perseverar é a motivação pelo alvo que eu desejo. Motivação pelo alvo que eu desejo. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se perseverarmos com Ele, você está entendendo? Você sabe por que tem muita gente que desiste? Porque antes dela desistir, ela esqueceu do alvo. Ela se perdeu no alvo. Ela perdeu o foco da onde ela vai chegar se ela não desistir. Eu tenho assim, bons exemplos na minha família, eu gosto sempre de citar. O meu sogro está com 98 anos. Minha sogra tem 95. Eles têm, eu acho que uns 72 ou 73 anos de casados. Há uns anos atrás, a minha sogra, ela desenvolveu uma demência e é progressiva, né? E o meu sogro, apesar dos 98 anos, ele é extremamente lúcido, conversa sobre qualquer assunto que você imaginar. Ele cuida dela, irmãos. Ele não deixa ninguém fazer a sopa dela. Ele cuida dos remédios, ele não deixa ela tomar um remédio, ele lê a bula toda. E se tiver na bula assim, olha, se você continuar tomando esse remédio, daqui a 100 anos você vai passar mal. Ele não deixa ela tomar, porque ela está com 95, vai lá aqui. É um barato, irmãos, é lindo. Aí, eu fico lá, a gente fica lá, você se emociona de ver o cuidado dele com ela. Meu pai morreu cedo. Meu pai morreu perto de completar 70 anos. E ele conviveu com a minha mãe uns 50 e 50 e poucos anos. Até o último momento. Minha mãe agarradinha do lado dele, cuidando. Você olha para o final da vida de quem insistiu. E olha para o final da vida de quem largou. Entregue no asilo, irmãos. Abandonado por todo mundo. Por favor, irmãos. Olha para a família. Isso vale a pena. Vale a pena a gente envelhecer junto. Vale a pena pagar um preço, a gente vencer aborrecimento.
vale a pena vencer diferença, vale a pena, irmãos, vale a pena. Agora, não é apenas alvos terrenos, não, porque quando Paulo fala sobre reinar, ele está falando do céu. Se perseverarmos com Ele, nós reinaremos na glória do céu. Olha aqui para mim, irmãos, porque tem gente abandonando a fé, tem gente se corrompendo, tem gente vivendo um projeto de vida cristã descomprometido, porque perdeu o céu como seu alvo. Pessoas que parecem que estão na igreja porque ouviram falar que se for crente prospera, porque ouviram falar que se for crente Deus faz milagres. Amém, Deus prospera, Deus faz milagres, mas nós temos um alvo maior do que qualquer conquista na terra. Nós temos um céu que nos espera, nós temos uma eternidade que nos espera. Vou te contar, irmãos, uma coisa difícil de se ouvir, mas é verdade: todos nós estamos morrendo. Não tem como fugir disso, irmãos. Seja de doença, seja por idade, seja de qualquer forma, todos nós estamos morrendo desde o dia que nascemos. Então a questão não é se vamos morrer ou não, nós vamos morrer. A questão é aonde nós vamos chegar, para onde nós vamos depois. Porque eu defino isso aqui, porque se eu não perseverar em Cristo aqui, eu não posso esperar viver com Deus lá. Então quando eu perco o foco do céu, quando eu perco o foco da eternidade, eu passo a viver uma vida cristã relaxada, descomprometida. Por qualquer coisa eu estou fazendo beicinho, por qualquer coisa eu estou chutando tudo para o alto, por qualquer coisa eu não quero mais, não vou servir mais, então eu vou para a igreja. Vou sentar lá, assisto o culto, não quero mais nada com nada. Jesus morreu por isso. Você acha que o sacrifício de Jesus na cruz, a resposta que você está dando, testifica do preço que Ele pagou por você? Não, você acha que os seus argumentos convencem um Deus que foi capaz de entregar o próprio Filho para morrer na cruz? Nós somos melhores do que isso. A maturidade, irmãos, ela nos faz olhar para aquilo que nós ainda não alcançamos, mas nós temos de promessa para alcançar. Eu acho legal na Bíblia, eu acho legal dentro das igrejas, na verdade, o comportamento de alguns cristãos. Tem crente que tem medo de cemitério. Tem crente que tem medo de cemitério. Tem crente que passa na frente do cemitério. Se passar perto de uma macumba, eu moro numa encruzilhada, né? E numa encruzilhada que tem um valão. E tem esse negócio de fazer macumba na beira de valão e em encruzilhada. Então, uma das coisas mais comuns que tem na minha esquina ali é ponto de travesti e macumba. Aí tem crente que quando passa, cruz credo, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Agora eu acho um barato que tem crente que tem medo do Apocalipse. Não gosto desse livro não, porque fala de dragão, que fala de bicho de 7 cabeças, que fala... Tem gente que tem medo do Apocalipse, crente que tem medo do Apocalipse, mas o Apocalipse é um dos livros mais tremendos que tem na Bíblia, porque o Apocalipse fala do final. O Apocalipse garante que no final a igreja vence. O Apocalipse garante que no final Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir a Satanás. O Apocalipse registra para nós que no final aquele que perseverar vai ser salvo, aquele que perseverar vai receber um novo nome, aquele que perseverar vai receber a coroa da vida. O Apocalipse registra que os perseverantes, irmãos, eles têm uma garantia que os desistentes não têm. Então quando eu olho para onde eu vou chegar, não tem argumento para eu parar no caminho. Mas se eu tirar os olhos do alvo, qualquer motivo me para. Quem é você? Quem somos nós?
Qual o nosso nível de maturidade? Que não é medido por cabelos brancos, barba branca. A maturidade é medida pela perseverança e pela desistência. Quem é você?